Então, vamos dar prosseguimento, né, ao nosso curso de análise contábil financeira. Hoje o objetivo da aula é apresentar os indicadores de liquidez e endividamento. E o que são os indicadores ou quocientes, né? Eles permitem analisar uma posição do patrimônio e os efeitos das relações existentes entre as estruturas das aplicações e das origens de capitais da organização. Refletem uma situação estática, presente e passada, portanto, sujeito, né, às limitações advindas desse tipo de informação. Por isso, deixam de ser importantes para projeções futuras e tomada de decisões. As limitações podem ser reduzidas se estabelecer uma série históricas, né, que permitam definir padrões. Então, na verdade, né, indicadores ou quocientes estão muito relacionados, como a gente chama de análise fundamentalista da organização, né, da entidade. Então, vamos analisar fundamentos e vamos ter indicadores, fazendo uma comparação, né, com a área médica. O médico, para poder analisar a situação do paciente, pede exames. Esses exames, normalmente, né, têm indicadores. Vamos falar de um, por exemplo, a glicose. Né? A glicose, normalmente, ela é boa até 90, né, no exame. Acima de 90 já indica uma preocupação, né, e acima de 130 caracteriza a pessoa com diabetes. Isso tudo muda de perfil para perfil. Isso é um padrão. Né? Mas indica que o médico tem que se preocupar e deve dar um tratamento à pessoa. A mesma coisa com a empresa. Um indicador ele tem muito sentido quando a gente fala de quando a gente vai comparar indicadores de empresas do mesmo porte e do mesmo ramo. Tá? Nós vamos comentar doravante que alguns indicadores são bons ou são ruins, mas evidentemente sempre tem que ser uma análise conjunta. Né? Vamos fazer uma análise individual, mas o importante é o conjunto. Eu vou utilizar esse balanço patrimonial como exemplo, ok? E começo definindo já um indicador de capital de giro. Né? Capital de giro ou CCL, que é capital circulante líquido. Eles são indicadores importantes para complementar o trabalho de análise através de indicadores financeiros. O uso de tais indicadores depende fundamentalmente da finalidade do trabalho. São fontes de capital de giro, né, entre outros, caixa, banco, aplicações de curto prazo, estoques, clientes. Né? Então, dentro de uma empresa, nós já dividimos, né, no balanço o ativo circulante do ativo não circulante, o passivo circulante do passivo não circulante e o PL. Então, uma característica importante para uma sobrevivência de uma empresa é justamente esse giro do negócio, ou seja, o dinheiro, o estoque, o que eu tenho a receber. Por quê? Se eu entro numa situação de capital de giro negativo, o que vai ocorrer? Eu vou ter que recorrer ao que chama de hot money, né? O dinheiro para complementar e fazer meus pagamentos. E isso tem um custo elevado. É só a gente fazer um paralelo com a nossa situação quando a gente utiliza cartão de crédito e paga, né? Não paga totalmente a fatura, o valor dos juros como é. Ou então, se compararmos os juros também do cheque especial. Já quando você vai para um empréstimo pessoal ou até um financiamento, os juros caem. Então é importante estar atento a isso na administração financeira da empresa. E o capital de giro, né, ou capital em giro, aí só coloquei para observar que algumas pessoas mudam, né, a palavra, são os capitais próprios que efetivamente estão disponíveis para alimentar as próximas operações da empresa. E aí temos uma forma muito simples, né? Ativo circulante menos passivo circulante, ok? Então, no nosso exemplo, a nossa empresa fazendo um ativo circulante menos passivo circulante vai estar negativa em 41.870. O que quer dizer isso? Que a minha empresa, se ela tivesse que receber tudo hoje, pagar tudo hoje, ela estaria sem dinheiro, então recorreria a um empréstimo para poder saldar suas dívidas. É importante dizer que é lógico, quando a gente fala em circulante, nós estamos falando o quê? Em até um ano após o encerramento do exercício. Então há tempos diferentes aí.
Então, estou negativo no meu capital de giro? Dependendo do meu planejamento, eu posso conseguir conciliar uma situação. Eu vou ter que ter um bom planejamento. Mas sugere que eu deveria procurar aumentar meu ativo circulante, provavelmente, né, com alguma promoção de vendas, tentar aumentar o meu capital, o meu caixa. Pode ser que também eu consiga trocar dívidas de curto prazo por longo prazo. É um sinalizador para isso. Então, como eu falei, capital circulante líquido é a mesma comparação, é apenas a gente muda o linguajar muitas vezes para poder falar mais de caixa, né? Mas ela ainda continua analisando o ativo circulante e passivo circulante, ou seja, é o mesmo valor. Tá? O estudo da evolução do CCL, feito no fluxo de caixa, é uma informação importante para se obter a evolução financeira da empresa entre dois ou mais períodos. Indica a alocação de recursos para seu capital de giro. Agora, a diferença que a gente gosta de fazer é justamente, a gente chama de variação do CCL. O que é variação do CCL? Eu preciso, na verdade, de 2 anos para fazer. Então, eu vou fazer o CCL do ano atual, que é ativo circulante menos passivo circulante, o CCL do ano anterior, ativo circulante menos passivo circulante, subtraio de 1 para dizer que eu estou tirando ele mesmo, porque eu só quero a variação, e multiplico por 100 para obter em percentual. No nosso exemplo, nós não temos 2 anos, mas é esta a fórmula para o cálculo da variação do capital circulante líquido. Pois bem, agora sim, mais em cima dos indicadores, vamos falar de liquidez, solvência e endividamento nesse nosso slide, deixando para o próximo falar sobre atividade e rentabilidade. O que é liquidez, gente? Liquidez é a capacidade que a organização possui de pagar suas obrigações com base nos próprios recursos circulantes. Refletem ações administrativas passadas, né, e um presente estático que influencia sobremodo as decisões sobre o futuro das organizações. Possui estreita correlação com os indicadores de endividamento. Logicamente, se eu não tenho liquidez, e aí faço questão, né, que a gente tem que assumir essa palavra, né, liquidez não é o líquido, né, de beber, né, a liquidez é a capacidade de pagar na empresa, então, se eu não tenho liquidez, eu tenho que recorrer a empréstimos, é o comum. Serve, né, esses indicadores de liquidez para avaliar a capacidade de obter, conceder, pagar, receber crédito, definir limites de crédito. A história é o seguinte, né, se você tem que emprestar dinheiro para alguém, você vai buscar emprestar dinheiro para quem pode te pagar. Aqui vai uma reflexão. É lógico que pessoas que não podem pagar ou têm dificuldade para pagar, eu vou cobrar mais juros. Por isso que a gente vê algumas empresas que têm um negócio de emprestar dinheiro para pessoas que estão, né, com a corda no pescoço. Aí existem mecanismos de cobrança diversos, jurídicos, tudo mais. Então, mais friamente, você emprestaria dinheiro para quem está sem capacidade de pagar? Não. Então, é uma ideia que a gente tem aí. E até, não sei se vocês já ouviram falar, e vale a pena, vocês visitarem o seu score, né? Hoje nós temos um score como pagadores. Ele indica muito bem a nossa capacidade de pagamento. É quase que um indicador. Todo mundo pode entrar no site do Serasa, né, e verificar seu score, né? Quanto mais alto o seu score, mais vão oferecer para vocês crédito, né, com juros menor. Quanto mais baixo, mais o juros será maior. A tendência, né? Antigamente se fazia muito empréstimo de dinheiro, uma taxa comum para todo mundo. Depois essas taxas começaram a ser setorizadas. Então, taxa para funcionário público, taxa para servidores da Petrobras, aí começou a ter umas taxa porque se você tem, se você é homem, se você é mulher, se você começa a segmentar dependendo pelo perfil que a pesquisa aponta como bom pagador ou não. A tendência hoje é que a taxa seja individual. Cada um vai ter uma taxa em função dessa sua capacidade de pagar. Isso já existe muito em relação para as empresas.
Bom, medir a garantia de operações, medir riscos e revelar a saúde financeira da empresa, né? Por exemplo, processo licitatório, quando uma empresa vende para o governo, é feito um processo, né, chamado de licitação, que existem várias fases, e verifica se a capacidade de pagar, né? Mas é o governo que vai pagar. Mas você quer saber se ela vai pagar também os fornecedores dela, se ela tem saúde financeira. Senão você contrata uma empresa que não tem saúde financeira. Processos periciais de auditoria, né? Análise de investimentos, né? Avaliação de empresas. Como eu falei com vocês, nós chamamos de análise fundamentalista. Né? Existe um mega investidor chamado Warren Buffett. Ele tem um livro chamado Análise de Balanço, segundo Warren Buffett. Eu vou deixar até um link para uma explicação sobre esse livro. Quer dizer, os investidores eles acabam tendo os seus próprios, vamos chamar assim, seu próprio estilo de investir. Ele valoriza mais um outro indicador, né? Mas ele serve para isso também. E, logicamente, para a gente poder comparar, né, empresas, o famoso benchmarking, né? Se eu tenho uma empresa do mesmo ramo, do mesmo porte, e tem um indicador, vamos lá, 1,2 e a outra tem 0,8. Então é melhor que eu chegue a 1,2. Eu posso fixar metas de gestão na minha empresa. Pois bem, vamos ver agora. São aqui, né? 4 indicadores: liquidez geral, liquidez corrente, real ou seca e liquidez imediata. Vamos ver. Esses 4 indicadores estão ligados, então, à capacidade de pagamento. Liquidez geral, tá? Se estuda a capacidade de pagar obrigações no longo prazo, na verdade, no curto e longo prazo, né? Então, eu uso uma formulazinha: ativo circulante mais realizável a longo prazo, que é o que eu tenho a receber a longo prazo, sobre passivo circulante mais passivo não circulante, que é o que eu tenho a pagar no curto e longo prazo. Aplicando essa fórmula no nosso exemplo, a gente vai chegar a esse valor aqui, 1,01. O que quer dizer isso? Ora, que eu tenho, para cada R$1 de dívida, eu tenho R$1,01 para poder pagar. Eu tenho um excesso, então eu tenho capacidade de pagamento. Ok? Eu só fiz aqui uma referência porque o pessoal tem esquecido. Dívida total, o que é? É passivo circulante mais passivo não circulante, tá? É a mesma coisa. E a liquidez corrente? Bom, o que é que contamina, né, a minha visão de capacidade de pagamento lá na liquidez geral? É o prazo. Né? Quando eu falo em longo prazo, eu estou falando em prazos que podem ser daqui 2 anos, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho um tempo aí que não está muito bem delimitado. Então, quando eu vou analisar agora o ativo circulante sobre o passivo circulante, que é a liquidez corrente, eu tenho uma medida muito mais exata. Mesmo com variação aí de meses, dias, eu estou dentro de um aspecto muito mais próximo, né? E veja o que acontece no nosso exemplo. A nossa empresa caiu para 0,88, né? Ou seja, eu não tenho mais, para cada R$1 de dívida, eu só tenho 88 centavos para pagar. Está faltando dinheiro. Se falta dinheiro, eu tenho que ter ações, né? Como eu disse a vocês, é ao longo de um ano após o encerramento do exercício. Então eu tenho que ter um planejamento muito ajustado para na hora H eu não ter dinheiro. Se eu não tenho dinheiro para pagar, vou pagar juros, multa, eu vou pegar dinheiro emprestado. Então, ou então mover ações, né, de gestão para administrar o estoque, promover vendas. É o caminho, né, a liquidez corrente. Bom, gente, eu até coloquei aqui, vocês devem ter visto que lá estava real ou seca, agora está seco ou real, porque os dois nomes são perfeitamente aceitos, né? E o que é que contamina a liquidez corrente, né? O que contamina? O estoque, é algo que está no curto prazo que eu tenho que vender, né? Lógico, os recebíveis eu tenho que receber, tudo mais, mas o estoque, os recebíveis, né, o cliente, ele já está vendido, eu estou aguardando receber. Mas o estoque ainda tem que vender. Então a gente vai aplicar uma formulazinha: ativo circulante menos estoque,
sobre passivo circulante. Olha só, no nosso exemplo, o que vai acontecer? Vai cair para 0,31, né? Ou seja, eu tenho uma grande dificuldade aqui para pagar se eu realmente não vender meus estoques. Veja, é como eu disse a vocês, né? Indicadores indicam. Aqui, se é uma empresa típica de comércio, está bem dentro de um padrão, ou seja, fortemente produtos, né, no estoque dentro do circulante. Então, é apenas para que eu entenda que tem que ter um bom esforço de vendas para não poder ficar com aquele estoque parado, né? Bom, aí tem um outro indicador, que é a liquidez imediata, né? Liquidez imediata é o que? Minhas disponibilidades, que caixa é equivalência de caixa, ou seja, caixa, bancos, investimentos de curto prazo até 90 dias, sob passivo circulante. Pois bem, isso aqui, veja como é baixo no nosso exemplo, é 5 centavos, né? Ou 5,2%. Se eu multiplico por 100, eu transformo em percentual. Olha, é lógico, né, gente, que as minhas dívidas não vão vencer de imediato. Eu estou apenas fazendo uma relação. Olha, o que eu tenho de dinheiro hoje só pagaria 5% das minhas dívidas. Então, é mais um sinal de alerta para quem está raciocinando em cima da liquidez. De todos os indicadores de liquidez, o mais forte é o liquidez corrente, né? É o liquidez, né? Depois liquidez geral, porque apesar de ter o efeito tempo, ele é muito bom. Agora, cada indicador pode significar para o analista alguma coisa. Pois bem, agora vamos falar de solvência. Solvência, gente, é muito parecido com o indicador de liquidez, tá? Ou seja, está se falando se a empresa tem uma saúde em termos de capacidade de pagamento. Só que a gente fala muito isso quando a gente fala de fusão, cisão, incorporação, né? Fusão, né? Duas empresas, né, que se juntam, cisão, dividir uma empresa, incorporação, uma empresa compra outra, falência, né? A empresa deixa de existir, recuperação judicial, a empresa pede um tempo para se reorganizar, e dissolução também é uma forma de deixar de existir, né? Extinção da empresa. Então é muito usado saber se há solvência no negócio. E aí, para saber se eu tenho solvência, eu vou utilizar uma fórmula de ativo total sobre exigível total. Mas por que isso? É simples, né? Se eu vendesse todos os meus ativos, aí são todos circulantes, não circulantes, né? O carro da empresa, o prédio, tudo, se eu teria condições de pagar o meu exigível total. Então, é um indicador. Se você calcula para uma empresa que não está com menor intenção de se desfazer, a única coisa que significa, como no nosso exemplo, que a nossa empresa tem uma boa saúde, porque se ela vendesse tudo, ela pagaria todas as suas dívidas e sobraria dinheiro, né? Então é interessante a gente analisar. A gente vai fazer, né, uma troca, né? Em vez de falar de solvência, né, ou seja, quem tem solvência tem capacidade de pagamento, vamos falar de insolvência, quem não tem capacidade de pagamento. Chamamos de insolvência técnica. Na verdade, gente, é o contrário daquela fórmula, né? Ou seja, aqui, se eu tivesse um número maior que 1, né, eu estaria em insolvência, né? E a gente não estaria bem. Mas aqui, ó, eu vou inverter a fórmula, exigível total sobre ativo total. Então, inverti a fórmula e mostro que, como eu estou menor que 1, eu tenho, né, capacidade de pagamento. Ok? Bom, vamos falar de indicadores de endividamento, né? Ou estrutura de capital, né? Na verdade, agora, a gente até comenta, né? Uma empresa é sadio para ter dívidas, né? Vamos melhorar. Para a pessoa física, a gente sempre fica muito assim, vou ficar com dívida, mas a empresa precisa crescer, né? Ela precisa buscar fontes de financiamento, né? O lucro é distribuído aos sócios, parte dele é incorporado à empresa, mas como é que ela faz para crescer, né? E é normal uma empresa procure crescer. Então, ela vai buscar ações no mercado, né? vai vender suas ações, tudo bem. Mas muitas vezes ela quer construir uma nova fábrica, né? Ela precisa construir uma nova fábrica, um novo depósito, então ela precisa de dinheiro. Por isso que a gente fala em endividamento ou estrutura de capital.
fundamentalmente relaciona as fontes de fundos, né? Ou seja, capitais próprios e de terceiros, né? Aqui é aquela tua história, né, gente? Existe uma historinha, né? Que é que a galinha chamou o porco para fazer um negócio, que era bacon com ovos. E o porco falou: olha, eu não vou entrar nesse negócio porque você, galinha, não está comprometida com o negócio. Quer dizer, o porco ia perder a perna, né, para poder fazer bacon com ovos. E a galinha só ia ceder os ovos. O que quer dizer essa historinha em termos de negócio? Você sempre está procurando perceber qual é o comprometimento dos sócios, né? Se você vê que o sócio não está comprometido com a empresa, não está querendo botar o próprio dinheiro, né, na empresa, é porque não vale a pena você investir e olhar para essa empresa. Então, aqui a gente já vê essa relação entre capital de terceiros e capital próprio. Veja bem, primeiro, endividamento total, que é participação de capital de terceiros sobre recursos totais, participação de capital de terceiros em relação aos recursos próprios, e vamos falar de qualidade de endividamento. O que é qualidade ou estrutura de endividamento? A gente vai falar, as dívidas de curto prazo são as piores, as dívidas de longo prazo são as melhores, naturalmente, né? Aí também outra historinha, né? Diz que Salim, chegou a cobrança para Salim, e aí a pessoa, olha, o Salim está. Ele falou: não, Salim saiu, né? Quer dizer que não queria pagar nada. Aí ele falou: mas eu vim pagar o Salim. Aí ele falou: Salim sou eu, né? Quer dizer, qual é a história? Sempre queremos receber o mais rápido possível e pagar o mais longe possível. Então, por isso a gente chama de qualidade do endividamento. Pois bem, vamos falar do endividamento total, né? O que é o endividamento total? É o quociente de participação de capital de terceiros sobre os recursos totais, né? Vamos olhar para a fórmula aqui, ó. Exigível total, passivo circulante mais passivo não circulante, sobre exigível total mais PL, passivo circulante mais passivo não circulante mais PL, vulgo total do passivo, né? Que a gente fala, é o lado direito, né? O total. Ora, quando eu faço essa conta, eu chego aqui a 0,39. Quer dizer o seguinte, né, que 39% apenas do capital foi originado em terceiros e 61% são da própria empresa, no caso dos sócios. Isto mostra que eu tenho um baixo endividamento. Bom, é a situação ideal? A situação ideal. Porém, como eu disse, uma empresa precisa de capital de terceiros. E determinados negócios precisam mais ainda. Por exemplo, quando a gente fala numa startup. O que é uma startup? É uma empresa que tem uma ideia inovadora, normalmente, né, ligada à tecnologia, porque a tecnologia faz parte da inovação, mas basicamente uma ideia inovadora, uma empresa pequena, que precisa de dinheiro. Então, ela, muitas vezes, tem um endividamento total elevadíssimo. E é errado uma empresa dessa? Não. Né? Então, você tem que analisar o perfil da empresa, não adianta só o número. Neste caso, a nossa empresa aqui está excelente, né? Está trabalhando muito com capital próprio e possivelmente não está buscando muita ampliação. Olha só, se não está buscando ampliar, pode ser um problema no futuro. Ela pode estar bem hoje, mas pode estar sinalizando que ela não está se preparando. Toda empresa precisa crescer. É o natural da empresa. Ela vai crescendo, vai ganhando novos mercados, porque se ela não faz isso, outro entra no mercado dela, ok? É assim que funciona. Então você abre o teu negócio, está muito bem. Você não se preocupa em ampliar, alguém vai pegar a sua ideia e vai fazer e vai ampliar. É só vocês perceberem, toda vez que surge um negócio inovador, vamos falar. Eu sempre faço essa historinha, mas é interessante. Aquele iogurte, tal do Yoguberry, sorvete de iogurte. Uma pessoa viu lá fora, acho que foi até uma artista, viu, trouxe para o Brasil, lançou. Daqui a pouco, gente, tinha N lojas, né, de vendendo iogurte. Né? Quer dizer, se ela não se preocupa em expandir, outros se preocupam. Ponto. Vale para qualquer palha italiana. De vez em quando a gente vê uma onda aí de um produto, né, que é inovador e as pessoas partem direto. Então, é o tempo. Se você não ampliar, outro vai ampliar. E para ampliar, como é que você faz? Buscar novos sócios. Né? Nós já contamos essa historinha. Ou você cria a estrutura de franquia, né? Ou seja, você vende o seu modelo de negócio para outras pessoas e ganha um royalty, né, em cima disso. É uma forma de você expandir, ou você busca novos sócios
aumentando o capital social, tornando uma SA, ou pega dinheiro emprestado. Se você não fizer nada disso, você corre o risco de estar parado, né? Também quem já se lembra daquele filme, né? Fome de Poder, né? Que na verdade o grande tchan do McDonald's não foram os irmãos McDonald's, que tinham uma ideia sensacional, mas quem fez a ideia andar foi outra pessoa. Então é interessante analisar esse tipo de visão das empresas. Bom, esse indicador é praticamente igual ao primeiro, né? A participação do capital de terceiros em relação ao capital próprio, né? Aí a gente faz aqui a nossa fórmula, exigir o total, passivo circulante, mais passivo não circulante, sobre PL, né? Então aqui diz aqui que é 0,65, 65% em relação, ou seja, é mais baixo que 1, então tem menos participação de capital de terceiros. Aí os comentários são os mesmos que eu fiz agora há pouco sobre essa participação. Alguém pode estar perguntando, então preciso fazer todos os indicadores? Vamos lá. Se fosse uma prova, eu não faça todos os indicadores, né? Eu ia selecionar um ou outro para fazer, até porque alguns são muito próximos à análise. E na vida prática, aí depende do analista. O analista pode escolher um indicador ou outro, né? A gente tem aí, gente, uma infinidade de indicadores. Eu procurei centrar, né, na literatura no que são os principais, mas é lógico que cada um pode utilizar um indicador diferente do outro. Como eu falei, né, qualidade de endividamento, olha, qualidade de endividamento nada mais é do que uma relação entre o passivo circulante, né, aqui em cima, passivo circulante, e o exigível total, ou seja, curto prazo sobre curto e longo prazo. Aqui quer dizer o que no nosso exemplo? Né? Nosso exemplo está aqui, 0,66, quer dizer que 66% da minha dívida é de curto prazo. Opa, não é tão legal, né? E como eu tenho uma dívida que não é tão alta, o ideal é que minha dívida seja de longo prazo, que aí ela vai. Todo mundo sabe que longo prazo, o prazo vai andando, ela passa-se de curto prazo. Aí a gente procura sempre refinanciar essa dívida, né? Ok, então chegamos aqui ao que seria imobilização do capital próprio. Esse indicador aqui, ele aparece aqui apenas para destacar a participação do capital próprio na formação do ativo imobilizado e do intangível. Quem é o ativo imobilizado e quem é o intangível na empresa? É a estrutura da empresa. O ativo imobilizado são as máquinas, os equipamentos, os móveis, imóveis, né, os utensílios. Ou seja, tudo que é estrutural da empresa está no imobilizado, e se ele não tem corpo, marca, patente, software, no intangível. Né? Lá no circulante, no não circulante do ativo, eu ainda tenho o quê? Realizável a longo prazo e investimentos. Mas isso não é estrutural. Estrutural é imobilizado intangível. Aí se faz uma pergunta: o quanto dos sócios, né, está nesse ativo imobilizado intangível? Então você faz isso, divide pelo PL. E aí surge o indicador no nosso exemplo 0,99, ou seja, quase que 100% do meu ativo imobilizado intangível é financiado pelo PL. Volto a dizer, é um indicador estrutural, mas ele quer dizer que existe comprometimento do sócio. Né? Lógico, depende do perfil, depende do tamanho da empresa. A gente não pode generalizar. Nenhum indicador, quando a gente está analisando aqui cada um dos indicadores, a gente está generalizando, lógico, pegamos um indicador só e fazendo um comentário específico do indicador. Mas eu preciso amarrar todos os indicadores para ter exatamente a certeza, né? Então eu vou escolher quais indicadores vou usar, né? E a gente vai tentar chegar no que seria, né, o melhor. Né? Então, esse indicador aqui pode ser frágil, inicialmente falando, né? Frágil em que sentido? A empresa pode ser altamente financiada por terceiros e ser uma empresa altamente saudável. Mas ele denota, né? Ele mostra que, no caso, no perfil dessa empresa, os sócios estão comprometidos, né? Então, se os sócios estão comprometidos, olha, é uma empresa boa, né? É por isso, aliás, até voltando lá ao assunto franquia, por que se resolve fazer franquia, né? A franquia é uma forma de você ter pessoas comprometidas, né, com o negócio da empresa. Você poderia muito bem criar uma filial. Uma filial é um empregado, né? Então, todo mundo aqui que já visitou uma loja ou qualquer negócio que o dono estava no negócio,
ser muito mais bem atendido por vários motivos, não é nenhuma crítica, eu sou empregado, mas a pessoa que é dono do negócio, ele vê de uma outra forma o seu negócio, além de passar liderança, né, para os demais, né, você vê o dono ali, né, a pessoa, então, quando você tem a franquia, você tem os donos espalhados, né, vários negócios são altamente comprometidos com o negócio. É um indicador, né, não necessariamente vai ser dessa forma, mas como eu disse, todos os indicadores aqui que são analisados e que serão analisados têm uma visão individual, mas eles precisam ser tratados de forma coletiva. É isso, gente. Então, nossos indicadores de liquidez, endividamento estrutural foram comentados. Vamos fazer daqui a pouco nossas dúvidas, sugestões e críticas, né? E utilizar nossa sala virtual, né, para fazer o nosso trabalho. Tá ok? Muito obrigado e até mais.